quando você tem uma função qualquer, essa função aqui é chamada de função definida por várias sentenças. A minha primeira sentença é essa: se no meu domínio tiver caras maiores do que 5, significa que eu vou considerar essa função. E você sabe muito bem que isso é uma função afim, ou função do primeiro grau. Eu prefiro o termo função afim. Essa função é definida por essa segunda sentença, ou seja, uma função constante, onde eu tenho um L qualquer, tá? Tem gente que acha que isso aqui é H, minha letra L e H são muito parecidos, né? Mas tudo bem. Então, se lá no domínio, o meu valor do domínio for 5, a minha imagem é L, para essa situação, tá? Um número qualquer. Inclusive, isso aqui é primordial para o exercício, porque o exercício quer saber quem é L, para que essa função seja contínua. Bacana? Aqui está a exclamação, ou seja, quer que a função seja contínua, beleza? E quer saber o valor de L que faz com que ela seja contínua. Na prática, do jeito que está aqui, não tem nenhum L que faz com que ela seja contínua, tá? Se os valores do domínio são menores do que 5, significa que eu vou considerar essa sentença que aqui está. f de x vai ser x ao cubo menos 125 sobre x menos 5, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é dar uma mexida aqui. Na hora que você olha para esse exercício aqui, você vai lembrar de produtos notáveis, tá bom? Mais especificamente, diferença de cubos. Tá? Vamos transformar esse 125 aqui em alguma coisa elevada ao cubo, tá legal? Não precisa ficar ansioso, nós chegaremos lá. Então veja bem, na hora que você olha para x ao cubo menos 125, isso é x ao cubo menos 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25, eu chego em 125, tá bom? Vou deixar uma aula para você aqui, importante, que eu gravei de produtos notáveis, mais especificamente sobre diferença de cubos. Caso você tenha dúvida, essa aula vai te ajudar bastante, tá bom? A diferença de cubos funciona assim, ó, eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, isso aqui é A menos B, que multiplica, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, ok? Não cometa o erro de colocar 2AB, beleza? Esse é um grande detalhe. Quando tem diferença de cubos, aqui começa com menos, aqui o miolo é mais. Quando aqui é mais, aqui começa com mais e aqui o miolo é menos. E não tem o 2. Então se liga nisso, tá? Então eu vou desenvolver isso para essa situação. Para essa situação eu tenho x ao cubo menos 5 ao cubo, que vai me dar x menos 5, meu A é x, meu B é 5, legal. Que multiplica x ao quadrado mais 5 vezes x, que é A vezes B, mais B ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que dá 25, legal? Se tiver dúvida, como eu já comentei, vai lá no vídeo que eu indiquei, para esse vídeo, vai lá no vídeo que eu indiquei, dá uma olhada como faz, lá tem uns 2 ou 3 exemplos e volta para cá, tá bom? Então esse cara aqui vai ser quem? Por exemplo, tem sobre x menos 5. Aliás, primeira coisa que eu esqueci, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que você substitui 5 aqui, ó, eu vou ter 125 menos 125, zero. Na hora que você substitui 5 embaixo, você vai ter zero também. Nós aprendemos nas nossas últimas aulas, né? Essa é a quarta aula. Na quarta aula resolvendo exercício 3, na terceira aula resolvendo exercício 4. A partir da quinta aula a gente fica correto, né? Quinta aula, quinto exercício. Sexta aula, sexto exercício. Sétima aula, sétimo exercício, por aí vai até o 11º. São 11 aulas, esmiuçando aí o conteúdo da atividade 1, né? Atividade 1 que está na segunda semana, beleza? Bacana, então eu chego numa indeterminação. Isso aqui não existe, né? Como é que eu tiro essa indeterminação? Eu olho para o meu numerador, desenvolvo esse produto notável, eu acabei de desenvolver, ó. Em cima eu vou ter x menos 5, x ao quadrado, mais 5x mais 25, sobre x menos 5, ok? Vou pagar aqui para dar uma clareada, como diria um amigo meu, vamos pagar aqui para dar uma clareada nas vistas. Nas vistas no singular. Cortei esse cara, com esse cara já era. Sobrou quem?
x ao quadrado mais 5x mais 25. Desde que, evidentemente, x não seja zero. Opa, você não estava vendo nada, hein? Desde que, evidentemente, x não seja zero. E realmente x não pode ser zero, porque esse intervalo é um intervalo aberto. Tá bom? X é menor do que 5. X não pode ser igual a 5. Realmente não pode. Tá? Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Aplicando o produto notável, tiramos a indeterminação. Então, no lugar disso tudo que você está vendo aqui, tirei a indeterminação, eu posso colocar x ao quadrado mais 5x mais 25. Beleza? Show de bola. Paguei isso aqui. Vamos dar prosseguimento à questão. Então veja bem, para uma função c constante, primeira coisa é calcular. Vamos lá, para uma função c constante não, contínua. A primeira coisa para uma função c contínua é calcular f de a. Ok? Segundo ponto, no nosso caso aqui, o nosso a é 5. Legal? Esse é o cara que a gente está de olho. Beleza? Então, f de a é o primeiro cara que eu vou calcular. Depois vamos calcular limite de f de a com x tendendo a a. E por último, e esse limite tem que existir. E por último, o f de a tem que ser igual a limite de f de a com x tendendo a a. Beleza? Então, essas três condições têm que ser satisfeitas para que eu tenha continuidade nessa função. Legal? Então, o primeiro passo seria, né, descobrir quem é f de a. Pô, quem é f de 5? Não dá. Quem é f de 5, na verdade, é L, né? É o cara que eu ainda não conheço. Beleza? Quem é limite de f de a com x tendendo a a? Beleza. Esse limite aqui só vai existir. Esse limite só vai existir se o limite à esquerda de f de a com x tendendo, vou voltar aqui, que é f de x. Beleza. Limites e muito próximos de 5, mas que nunca poderão alcançar 5. Eu nunca poderei calcular limite para esse cara igual a 5. Tudo bem? De 5, 4,9, 4,99999, 4,99. Esquerda é limite. À esquerda eu vou usar essa função. A minha f de x vai ser substituir x mais 25. Ok? Com x tendendo a 5 pela esquerda. É muito próximo de 5. 5,000000001. Caras muito próximos de 5 e maiores do que 5. Muito próximos de 5 e maiores que 5. Estou calculando o limite à direita, ou seja, para caras maiores que 5 eu só posso usar essa sentença. Então, x mais 45 com x tendendo a 5 pela direita. Beleza? Limites laterais, tá bom? Naquela playlist que eu indiquei vídeos, ok? É um screen vídeo com tela do computador espelhada e eu marcando lá, falando sobre trechos retirados do livro do professor Stuart, tá bom? Beleza? Limite não pode ser 5, mas eu vou colocar o 5 ali, para saber qual é o valor do limite, tá bom? Caras muito próximos de 5, mas à esquerda de 5. Caras muito próximos de 5, mas à direita de 5. Onde tiver x eu vou colocar 5, vou ficar com 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, mais 25. Ou seja, eu vou ficar com 75. Aqui, usando o mesmo raciocínio, no lugar do x colocando 5, já que 75 não é igual a 50, ou seja, é diferente, ok? Se o meu limite à esquerda é diferente do meu limite à direita, a minha conclusão é a seguinte: não existe limite, chama de limite bilateral, ok? Limite à esquerda diferente do limite à direita, porque o limite à esquerda deu 75, o limite à direita deu 50. Se os dois limites deram diferentes, significa que o meu limite da minha função naquele ponto, esse limite dessa função com x tendendo a 5. Legal? Não tem como essa função ser contínua. Por quê? Porque essa regra aqui, ó, foi quebrada. Existe limite... faltou um existe aqui, ó. Ok? Não existe. Você acabou de ver que não existe porque o limite à esquerda é diferente do limite à direita. Bacana?
Então, se não existe, se dessas três informações uma delas não foi considerada, ou uma delas não vai rolar, significa que essa função não vai ser contínua. Eu acho que eu falei constante de novo, mas é contínua, tá? Quando eu falar constante, você entenda contínua. F é contínua, teria que ser contínua e eu teria que descobrir um L, mas ela não é contínua, ok? Por isso que essa questão está furada, está faltando informações, beleza? Na hora que você for fazer uma análise do gráfico dessa função, vou fazer uma coisa aqui bem grosseira, tá? Jogo rápido, para a gente só poder pensar. Aqui está o eixo X, eixo Y, né? Aqui está o x igual a 5. No x igual a 5, você vai ter aqui a função y, ou f de x, tanto faz, igual a x mais 45, que é uma função constante. Você vai ter um salto aqui, desculpa, isso mesmo. Você vai ter um salto aqui, eu acho que aqui é menos 5 sobre 2, se eu não estou enganado. Essa função vai cortar aqui no 25, ok. A coisa funciona mais ou menos. Não ficou bom não, mas tá, para o pessoal ter uma noção, ó. Pronto. Para x maior do que 5 eu tenho uma função afim. Para x menor do que 5 eu tenho uma função quadrática. Nós já estudamos isso lá em matemática 1, tá? Então, beleza. Então você tem em mente o seguinte, aqui é ponto de coordenada 0 e 25. Aqui é o vértice, né? Menos 5 sobre 2, aliás, o vértice nem é aqui no eixo X, o vértice é mais para cima. Eu calculei isso, eu lembro que tinha um valor aqui, era isso aqui. Calculei isso, mas está numa folha que eu não tive acesso agora. Mas o aspecto é mais ou menos esse, tá? Então, a função só seria contínua se eu viesse aqui com o meu lápis em cima da minha função e nunca tirasse o lápis do papel. A partir do momento que eu chego aqui e tenho que pular para cá, eu tirei o lápis do papel, ou tirei o pincel do quadro branco, tá bom? Então veja bem, venho aqui pela função, venho para valores de x lá do menos infinito, vou seguindo aqui em cima da minha função, ou em cima do gráfico da minha função. Na hora que chego aqui eu não consigo, para passar para cá, eu não consigo não tirar o papel, não tirar o lápis do papel. Eu tenho que tirar, porque tem um salto. O nome disso aqui é salto. A partir do momento que eu tenho um salto, graficamente falando, ou geometricamente falando, essa função não é contínua, tá bom? Eu vou dar uma parada, vou apagar o quadro e vou colocar, na minha visão, discussão feita aí com os professores Adalto e professor Jorge, vou colocar aqui um carinha que vai resolver toda a situação, que eu acho que é o cara que a turma da Univesp se esqueceu de colocar, ok? De volta aí, pessoal, vocês viram que foi super rápido, né? Não teve bronca, beleza? De volta aí, quem você vai perceber, coloquei esse 6 aqui em vermelho, certo? Na minha visão, esse 6 resolve a situação. Eu acredito que faltou esse 6 aqui para matar a jogada. Você já vai entender o porquê, tá? Vamos voltar lá para as nossas 3 informações. Aliás, eu vou representar cada uma dessas informações. Primeiro, f de A é igual a L. Não tenho como calcular, ok? Na verdade, o meu A aqui é 5, né? Então, f de 5 tem que ser L. Mas esse L é o L que o exercício está pedindo. Então, esse cara não tem como calcular ele agora. Beleza? Legal. O item B pede para mim calcular limite de f de x com x tendendo a 5, ok? Então, aqui é o limite bilateral. Para mim saber se esse limite existe ou não, eu tenho que lembrar que o limite da f com x tendendo a 5 à esquerda tem que ser igual ao limite da minha função f com x tendendo a 5 pela direita. Legal? Vamos fazer agora para o nosso exercício com esses 6 aí. Limite de f com x tendendo a 5 pela esquerda é para valores menores do que 5. Ou muito próximos de 5, mas menores do que 5. Legal? Não pode ser 5. Eu vou pegar essa função. Então, legal. Então, vai ser limite dessa função, que é uma função quadrática,
com x tendendo a 5 pela esquerda tem que ser igual ao limite da função com x tendendo a 5 pela direita. X tendendo a 5 pela direita são valores maiores do que 5 e muito próximos de 5, né? Eu vou usar essa função agora com esse 6 a mais, tá? Então, limite de 6x mais 5 com x tendendo a 5 pela direita. Legal? Beleza. Aqui eu vou substituir. Onde tem x eu coloco 5. Acho que você não pega de novo, hein? Eita. Então, 5 ao quadrado mais 5 vezes 5 mais 75, mais 25. Isso aqui vai dar 75. Nós já calculamos anteriormente. Ó, pego o 5 e substituo no lugar do x. Então, vou ficar com 6 vezes 5. Dá 30. Desculpa, aqui não é 5, aqui é 45, né? Vamos lá. Então, 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 45 dá 75. Ok? Então, a partir do momento que eu coloco esse 6 na jogada, aí sim, o limite à esquerda é exatamente igual ao limite à direita. Então, o limite da função com x tendendo a 5, agora o limite bilateral, né? Esse limite bilateral só vai existir se o limite à esquerda for igual ao limite à direita. Me desculpe a turma aí, mas na ideia de tentar ser o máximo ou mais didático possível, a gente acaba repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Mas é para você perceber que são coisas importantes, tá? Então, legal, o limite de f com x tendendo a 5 só vai existir se o limite à esquerda for igual ao limite à direita. Realmente é. E esse limite, no caso, vale 75. Ok? Então, o segundo passo, fechou. Vamos até marcar esses passos aqui, porque eles são importantes. O segundo passo, fechou. Vamos para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Escrevi lá para você, anteriormente. O terceiro passo é o seguinte, esses dois caras têm que ser iguais, ou seja, o f de 5 ou f de a é igual ao limite da f com x tendendo a 5. F de 5 é L. Voltando aqui, f de 5 é L. Ok? Se x for igual a 5, minha imagem é L. Bacana? Então, se eu tenho limite de L com x tendendo a 5, desculpa, é f de 5, que limite aqui? O exercício já me informou, quando x é igual a 5, minha função é L, minha função é uma constante, e L é o cara que eu quero encontrar. Então, f de 5, quem é? L. Beleza. Quem é o limite de f com x tendendo a 5? Limite de f com x tendendo a 5, calculei agora há pouco, deu 75. Ok? Ou seja, L é igual a 75, ok? E aí, meus caros, voltando, acabei de olhar o resultado ali, o computador tinha entrado em stand-by. Você tem como resposta 5, 30, 75, menos 5, menos 75. A nossa resposta é essa aqui, L é 75. Ou, se você preferir, o que seria equivalente à letra C, tá? O terceiro item de cima para baixo. Então, a única maneira dessa função ser contínua, ou de existir um L que faça com que essa função seja contínua, é se aparecer aqui um 6, tá bom? Claro que podem ter outras variações aí, podem ter outras modificações, mas essa é a modificação mais tranquila. Eu, particularmente, aí tiro os meus colegas aí dessa responsabilidade, eu particularmente acredito que tenha faltado esses 6 aí na jogada. Beleza? Agradeço você que ficou até agora. Peço para você se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, comentar logo abaixo. Lembro que na descrição desse vídeo tem um link lá para o nosso grupo do Facebook. É lá que estão sendo informadas, estão sendo passadas informações sobre essas aulas. Aula de cálculo 1, aula de física 1, aula de metodologia científica, aula de cálculo 2, aula de estatística, ok? É lá que estão sendo passadas informações a respeito dessas aulas aí. Aula de programação de computadores e expressão gráfica também, tá bom? É lá que estão sendo passadas informações sobre as novas aulas ou as aulas mais recentes em relação a esses conteúdos, beleza? Muito obrigado a você que ficou. Terminamos aí então a nossa aula de número 4, resolvendo a questão número 3, tá? A partir da aula 5 a gente volta ao normal. Aula 5, questão 5. Aula 6, questão 6. E por aí vai. Beleza? Grande abraço.